Meus irmãos e irmãs, esse é um dia muito diferente na vida do nosso país. Por essa razão, possivelmente, alguns estão em casa, talvez com receio da movimentação e, quem sabe, acompanhando esse placar, que certamente vai anunciar uma situação diferente no país, qualquer que seja o resultado. E nós vamos, ao final do culto, daqui a pouquinho, orar especificamente pela nossa nação, pelo nosso país, orar um pouco mais. Hoje a gente já orou pela manhã, na escola dominical, no culto da manhã, e vamos encerrar esse culto orando. Antes, entretanto, eu gostaria de continuar conversando com vocês sobre o texto do Sermão do Monte. É Mateus capítulo 5. Por favor, você abra aí o texto de Mateus capítulo 5, a partir do verso 21. Nós vamos ler do verso 21 ao verso 26. Se você puder ajudar alguém com a sua Bíblia, alguém que esteja sem o texto bíblico, pode dar uma chegadinha para o lado, para a direita, para a esquerda, de modo que todos consigam acompanhar esse texto. Vamos nos colocar de pé mais uma vez, meus irmãos e irmãs, por favor. Verso 21 de Mateus capítulo 5, diz assim o texto: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Essa é a palavra de Deus, como dissemos hoje pela manhã, inerrante palavra, que não demanda qualquer tipo de complementação. É a Escritura, a voz de Deus, a palavra de Deus, é a autoridade do Senhor a nos falar. E a expectativa do meu coração, do nosso, eu tenho certeza que é do seu também, é que a gente consiga, pelo Espírito Santo, que inspirou tão maravilhosa palavra, Ele mesmo lance luz no nosso coração, de modo que a gente possa entender o sentido do que o texto traz para nós nessa noite. Amém, meus irmãos? Senhor bendito, assiste-nos aqui nessa hora, um dia tão diferente na vida do nosso país, na nossa história. Nós rogamos que nesse momento Teu Espírito Santo traga ao nosso coração, ao meu, ao dos meus irmãos e irmãs, aos que nos visitam aqui, alguma coisa que faça diferença, do ponto de vista de nos aproximar mais da Tua presença, de sermos mais parecidos com Jesus, de sermos convencidos pelo Teu próprio Espírito, inspirador da palavra, daquilo que no nosso coração, na nossa vida, precisa de mudança e mudança urgente. Ajuda-nos, visita-nos, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, pelo poder de Jesus que está entre nós. Amém, Senhor. Você pode se assentar, meus irmãos. Irmãos queridos, seguindo aqui o que falamos da vez anterior, no domingo passado, esse texto, e daqui por diante até o final do capítulo 5, é um desdobramento, um detalhamento do que Jesus afirmou no verso 20, que foi objeto da nossa meditação domingo à noite, domingo anterior. Jesus disse que os seus discípulos, e ele dirigiu o seu discurso, o Sermão do Monte, justamente aos discípulos, deveriam ter a marca de uma justiça completamente diferente da justiça dos escribas e dos fariseus.
Jesus exagerou no termo para dizer: vocês têm que apresentar uma justiça muito superior. Aliás, ele disse assim: quem não apresentar uma justiça muito diferente e superior à apresentada pelos escribas e fariseus, não tem entrada no reino de Deus. E como vimos, a grande questão é saber de que lado da porta do reino de Deus você e eu nos encontramos. Do lado de dentro ou do lado de fora? Porque disse Jesus: a justiça que evidencia os que são cidadãos do reino de Deus é uma justiça de natureza, de espécie, de qualidade superior, diferente, completamente diferente da justiça que escribas e fariseus reivindicavam para si. E nós vimos aqui várias características dessa justiça, entre grandes e grossas aspas, típica do comportamento daqueles religiosos, comportamento que Jesus denunciou. Agora então, o Senhor, o mestre, o autor da lei, e é bom que isso seja bem repetido para você entender aqui comigo, que Jesus absolutamente não se coloca contra Moisés, como se ele aparecesse como um legislador a desdizer o que Moisés, o autor do Pentateuco, os livros da lei, havia dito. Jesus é o autor da palavra, ele era o legislador. Então, o que Jesus coloca aqui, a sua posição, é a posição de um intérprete da lei, cuja autoria lhe pertencia. Ele, como sendo Deus, era o autor da própria lei. E ele passa a interpretar a lei nos termos do próprio legislador. Então, Jesus não aparece aqui para dizer: Moisés disse alguma coisa e eu estou dizendo diferente. Não foi isso. O que Jesus diz e passa a dizer é o seguinte: existe uma interpretação confusa e torta da lei, e eu passo a lhes apresentar a interpretação correta. Seguem-se 6 ilustrações que, no final das contas, guardam a mesma conformação e tocam, de modo geral, nos mesmos pontos essenciais da lei. Também é bom que você entenda que a lei, a gente poderia se referir, e o texto se refere a 3 aspectos da lei. Havia um aspecto judicial na lei de Moisés, regulando penas atribuídas a determinados delitos, isso para governo daquele povo da história de Israel. Havia um aspecto cerimonial da lei, que apontava em todos os seus termos a Jesus, ao cordeiro que haveria de ser imolado, tal como aconteceu na cruz do Calvário. E havia um aspecto moral na lei. E Jesus aqui, em particular, refere-se a esse aspecto imutável da moral, da intenção do legislador ao apresentar esses exemplos que se seguem. E o Senhor começa justamente a ilustração dos princípios e das marcas da justiça distintiva dos cidadãos do reino de Deus por um mandamento seríssimo: não matarás. E o Senhor diz assim: olha, o que os antigos diziam e os escribas e fariseus têm interpretado a respeito desse mandamento é que ao homicida caberá o julgamento, as penalidades da lei. O que os fariseus faziam, e os escribas os acompanhavam nessa falsa interpretação da legislação mosaica que o Senhor Jesus endossou, era, de certo modo, reduzir o alcance da transgressão e do pecado. Eles diziam: o mandamento tem a ver com o homicídio factual, alguma coisa que resulte na morte de alguém, intencionalmente nesses termos aqui. E a penalidade tem a ver com o descrito judicialmente nos termos da legislação de Moisés. Jesus interpreta de maneira surpreendente o texto para dizer: olha, existe alguma coisa para além do fato
do homicídio em si. E as penalidades atribuídas ao homicídio, nos meus termos, são bastante mais amplas do que aquilo que poderia ser aplicado pelo tribunal, pelo juiz humano. O que diz o Senhor é o seguinte, e essa é a interpretação, o texto aqui, em seguida nós vamos fazer algumas aplicações. Diz o Senhor no verso 22, eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, a primeira grande surpresa desse texto é Jesus fazer referência à ira, à raiva, que certamente, em grande parte das situações, era o foco, a fonte do homicídio factual. Diz Jesus, eu vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra o irmão, contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Então o Senhor começa a expandir o alcance da transgressão para dizer, não se irem. A justiça que deve marcar os cidadãos do reino de Deus, não prevê a ira no coração, na vida, na alma. E o Senhor prossegue dizendo, quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E certamente aqui o Senhor expande também a aplicação da pena para dizer, trata-se do julgamento do tribunal do próprio Deus, do próprio legislador, porque não faria sentido imaginar que Jesus estivesse referindo a um tribunal humano, julgar alguém por conta de um insulto ou de uma palavra qualquer. E ele avança para dizer, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Eu não sei o que é que passa no coração, na mente dos meus irmãos, das minhas irmãs, ao ouvir esse texto. Jesus interpretando o mandamento, não matarás, dizendo, qualquer que se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Qualquer que lhe proferir um insulto, também estará sujeito a julgamento do tribunal. Uma pena ainda mais severa. E ainda mais, qualquer que disser para o seu irmão, você é um tolo. O termo usado aqui era racá ou moré, termos que indicavam alguém maldizendo outro, dizendo que você vá para o inferno. Você, e desculpe a força do termo, mas era exatamente esse o significado, você é um desgraçado, você não vale a comida que você come, você é desprezível. Diz Jesus, quem nesses termos ofender alguém, um seu irmão, o seu próximo, estará sujeito ao inferno de fogo. Parece severo demais, parece grave demais, parece bem diferente daquela interpretação mais restrita, que aliás já era gravíssima, associada ao homicídio de fato. Diz Jesus, a ira que brote no coração de uns e de outros, que tem a ver com a defesa egoísta dos seus próprios direitos, que tem a ver com desejo de vingança contra o ofensor, que tem a ver com o desprezo à vida do outro. Tudo isso, diz Jesus, está associado ao homicídio indicado na legislação que eu, o legislador supremo, endosso. E então o Senhor, a partir do verso 23 e do verso 24, passa a dizer de alguma coisa que deveria ser feita por seus discípulos no caso em que o estrago já estivesse sido feito. Ira que brotou no coração de alguém, que produziu um insulto na direção de um outro, que produziu uma maldição nestes termos, que misturou-se com ressentimento, com o caldo do amargor, da amargura, de um desejo lá no fundo da alma e do coração, que eventualmente tenha sido expresso na forma de uma palavra de maldição, no sentido de que aquele outro saísse da sua vida e do seu caminho. Diz Jesus, se isso aconteceu, vocês, meus discípulos,
que tem que ter a marca distintiva de uma justiça superior, típica e característica dos cidadãos do meu reino, precisam tomar algumas providências. Então o Senhor ilustra que providências deveriam ser essas, ou que providência deveria ser essa, com duas situações. Ele diz assim: se pois, verso 23, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, traduzindo para os nossos termos, se numa noite assim, você vier ao culto, para se apresentar diante de Deus, para orar, para louvar, para cantar, para ver os irmãos, para ouvir a palavra de Deus, você se lembrar que alguém, um irmão próximo, tem alguma coisa contra você, fruto, em particular, de algumas dessas situações que o mestre descreveu, associadas ao mandamento não matarás, ira que brotou no coração, que foi abrigada na sua alma, na sua vida, desejos ruins na direção de um outro, que vazou na forma de um insulto e que avançou na forma de uma palavra de praguejar a vida, a história, a existência do outro, o seu destino e a sua sorte. Se você sentir no seu coração que feriu alguém nesses termos, interrompa o culto, pare o culto, volta, procura o teu irmão e se reconcilia com ele. Para reforçar a necessidade de uma providência assim tão dramática, Jesus apresenta uma outra consideração nos mesmos termos. Entra em acordo, verso 25, e aí usa uma linguagem bem judicial, entra em acordo sem demora com o teu adversário, aquele com o qual existe uma pendenga jurídica qualquer. Enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Então diz o Senhor, se você no seu coração souber de alguém ferido por sua voz, por sua língua, por suas palavras, por seus ressentimentos, por seu desejo de vingança, reconcilie-se com ele antes que a questão avance até a definição da pena final nos tribunais dos céus. Verso 26, em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Não sei se você, refletindo sobre esse texto, se inclui ou se exclui nesse contexto. Talvez alguns pensando assim, não, mas isso é coisa drástica demais. Meu coração não abriga esse tipo de sentimento. O texto trata de homicídio. Você já viu que Jesus expandiu bastante o alcance do mandamento. Ele tratou da ira, que é esse sentimento de injustiça praticada contra você e que acaba gerando amargura, ressentimento, desejo de vingança, esse caudal de sentimentos malignos e homicidas, segundo a denúncia do Senhor Jesus Cristo. Bem diferente daquilo que Lutero chamou de ira do amor, típica do Deus Todo-Poderoso que não suporta a iniquidade, mas que ama até a ponto de entregar a Jesus, seu Filho único, na cruz pelo pecador. Ama o pecador, mas odeia o pecado. Aqui o texto trata dessa ira essencialmente humana, maligna, egoísta, vingativa, ressentida, amargosa, amargurada. Se alguém proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito ao julgamento nos tribunais de Deus. Se alguém lhe chamar tolo, e aqui os intérpretes avançam para dizer o seguinte, olha, essa é uma posição de quem se coloca numa condição de superioridade em relação àquele que é ofendido pela sua palavra. Quer dizer, sua inteligência desprezível, sua vida à vista da minha própria não tem qualquer valor, não tem maior valor. Que lições a gente pode trazer, tirar desse texto aqui? Algumas são super óbvias,
outras nem tanto, mas eu espero que você as registre no seu coraçãozinho aí, nessa hora. Em primeiro lugar, ao reinterpretar a lei, ao anular a interpretação restrita e distorcida, típica dos escribas e fariseus, que assim a ensinavam ao povo naqueles dias, Jesus, em primeiro lugar, declara e reforça. Isso vai acontecer e aparecer ao longo das 6 ilustrações que o Senhor nos trará e nos trouxe aqui nesse sermão. O que está no coração, as intenções, as motivações, a atitude, tudo isso conta ou contam estas intenções, os desejos que nascem na nossa alma, contam tanto quanto o ato objetivo do homicídio. Jesus, Mateus capítulo 23, texto que nós lemos na semana passada, até indica que, de certo modo, o que jaz na nossa alma e no nosso coração conta mais do que acaba extravasando na forma de um ato translocado qualquer como esse da morte. No texto de Mateus capítulo 23, versos 26, verso 28 e verso 30, Jesus disse o seguinte: vocês lavam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de intemperança, de descontrole e de rapina e de maldade. Lembram-se os irmãos que Jesus disse: vocês parecem como sepulcros caiados, branquinhos por fora, mas por dentro ossos putrefados. Então diz o Senhor, conta muito, e muito mesmo, as motivações, contam as motivações, os desejos, o que nos move por dentro. E esse é essencialmente o trabalho do Espírito Santo na vida e na experiência do novo nascido, da nova nascida, transformar a fonte da nossa vida e do nosso coração. Tiago, capítulos 3, 4, nós lemos aqui, discutimos isso no ano passado, de maneira um pouco mais aprofundada, trata da mesma coisa. Ele se refere a fontes que não podem produzir simultaneamente água doce e água amargosa. Jesus, da mesma forma, indicou que de uma mesma árvore não saem 2 tipos diferentes de frutos. Então, diz Jesus nesse texto, o que está no coração, as intenções, as motivações, as atitudes contam tanto quanto os atos em si, ainda que as consequências sejam distintas, sejam diferentes. Pastor John Stott, comentando esse texto, disse o seguinte: religião é o que fazemos com a nossa própria solidão. E alguém falando a respeito de ética, disse o seguinte: ética é o que você faz quando ninguém está vendo. Significa dizer, o que está na nossa alma, no nosso coração, conta e conta muito. E é esse o ambiente mais recluso da vida e da alma para ser trabalhado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do Senhor. Você imagine aqui comigo, nesses tempos de grampo, de vazamento, de declarações e tudo mais, uma situação assim, de um grampo imaginário, claro, que gravasse as conversações íntimas que você tem com você mesmo. Já pensou nisso? Um grampo, gravando, instalado por um Big Brother qualquer, para captar as vozes que circulam dentro do seu coração. Essas coisas que se agitam dentro da nossa alma e dentro do nosso coração, é que proclamam, é que declaram quem de fato nós somos. Você já pensou se um grampo desse vazasse? Você conversando com você mesmo. Isso não é coisa de gente biruta, não, porque você sabe que a gente fala um bocado com a gente mesmo, né? Fala, discute, pondera, não audivelmente, mas você fala. Esse grampo colocado ali pelo Roque, pelo André, vazando seletivamente.
certamente colocaria vários de nós, possivelmente todos nós, numa situação extremamente desconfortável, embaraçosa, especialmente quando se trata de denunciar aquilo que a gente começa a brigar nas nossas relações com alguém que nos tenha ofendido, tirado o que é de seu direito, feito você mais pobre, de alguma forma, por conta das suas reações e dos seus atos. Jesus, nesse texto, equipara o ato aos sentimentos que inspiram um ato assim. O Espírito Santo precisa tratar do meu coração, do seu coração, do coração dos discípulos, das discípulas de Jesus, lá dentro, atingir a fonte, para que a nossa justiça seja essa, a justiça do Espírito de Deus, a justiça de Jesus, a nós atribuída, homens e mulheres feitos novos por dentro, de modo que o que vaze no impulso, no automático, seja a graça de Deus, expressão dessa justiça de Jesus. O que conta é o que está no coração. Faça um outro teste com a sua vida, para saber em que nível de experiência espiritual você está. Você, e eu sei que tem alguns advogados aqui, devem entender bastante disso. Alguns atenuantes na legislação, na direção de um homicida, que mata por impulso ou fora das suas faculdades, alguma coisa assim, no susto, algumas situações que revelam uma reação espontânea, surpreendente à vista de um evento qualquer. De vez em quando a gente é colocado nesse tipo de teste. Como é que você reage no automático a alguma pressão, que vai desde uma topada até uma ofensa surpreendente? O que é que vaza do seu coração? É a expressão de alguma coisa que precisa ser curada, tratada, trabalhada pelo Espírito Santo? Em segundo lugar, esse texto aqui chama atenção para um fato que é facilmente comprovável nas nossas relações interpessoais e que Jesus apresenta, expandindo em muito o alcance do mandamento e da transgressão ao mandamento. Jesus trata do que a gente poderia chamar de homicídio implícito. São situações de homicídio não objetivo, mas relações interpessoais, irmãos com irmãos, alguém com o seu próximo, em que você é o agente de aplicação da morte na direção da vida de um outro. Morte da reputação, por conta do que se diz, do que se divulga a respeito de alguém. Morte dos sonhos. Morte da alegria. Em relações familiares, em relações conjugais, isso acontece de maneira trágica, dramática, mais frequentemente do que se poderia esperar e desejar. Casam-se, planos, ideais, muitos sonhos, passa-se um tempo, passam-se tempos, e o que se observa na vida desses dois é que se tornaram mais feios por dentro, mais pobres existencialmente falando. Parece que um anda a matar o outro, no sentido não explícito do que seria a prática do assassinato. E é isso que Jesus se refere. E essa expansão do alcance do mandamento de que Jesus trata. Tanta gente que acaba sendo
achatada por conta da aplicação lamentável da transgressão desse mandamento, o homicídio implícito. O texto me ensina um pouco mais, tal como especificamente o capítulo de Tiago, capítulo 3, reforçou, endossou muitas vezes. A língua, as palavras, podem se constituir numa arma mortífera, num instrumento de assassinato. Viram vocês aqui? Por que será que Jesus, ao ampliar o alcance do mandamento não matarás, tratou da ira e logo em seguida das palavras insultuosas? É porque, como disse Tiago, capítulo 3, a língua é fogo. Ela é capaz de incendiar uma floresta, de destruir uma vida, de praticar a morte, de assassinar alguém, nos termos desse homicídio implícito a que eu acabei de me referir. Quem não usa bem as suas palavras estará sujeito ao inferno de fogo, nada menos do que isso. Impressionante o vaticínio de Jesus. Viram vocês aqui comigo, finalzinho do verso 22, e quem chamar a seu irmão de tolo, racá, maldisser ao seu irmão, estará sujeito ao inferno de fogo. Comentando sobre isso, certamente tendo aprendido com Jesus, Tiago, apóstolo, diz: a língua é mundo de iniquidade, ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Quem não usa bem e adequadamente as suas palavras, a sua língua, se expõe à condenação do inferno de fogo. Nada menos do que isso, diz o Senhor Jesus Cristo. Então, na hora de investigar minha vida, meu status de discípulo ou não de Jesus, ao me vir diante desse espelho embaraçoso e desconfortável, para saber de que lado da porta do reino de Deus eu estou, é preciso investigar o que se passa com as minhas palavras. Se elas proferem insultos, se elas são palavras de abençoar ou de maldizer. Nós vamos orar daqui a pouco sobre essa questão séria, dramática da situação política do nosso país. Já falamos daqui, falei sobre isso, o pastor Antônio Castro também falou, aliás, fazendo referência às bem-aventuranças. Mas uma das coisas de que mais a gente precisa se acautelar tem a ver com o uso das palavras. O que é que a gente faz dessa arma, que pode ser uma arma extraordinariamente abençoadora, mas também pode ser uma arma homicida. E, diante dos recursos digitais nas mãos de todos nós, tudo isso ganha uma proporção planetária, viral, rapidamente. Antes da internet, talvez 30, 40 anos atrás, as coisas poderiam, um comentário feito poderia se restringir a um pequeno grupo, alguma coisa assim, mas agora vocês sabem que as coisas são muito diferentes. E nós temos vivido uma situação tão delicada, parece que está tudo assim, em carne viva, todos nós, que um assunto como esse, assunto que tem a ver com os destinos da nossa nação, a política, acabam por dividir até gente crente. Espero que isso não aconteça entre nós, mas a gente precisa ser muito cauteloso no uso dessa arma potente e poderosíssima, para o bem e para o mal, que é a nossa língua. No jornal O Globo de ontem, um artigo muito interessante sobre essa questão que anda a dividir o país. Zueni Ventura disse o seguinte: mais grave é que essa divisão provocou, ele chama esse estado de coisa de uma espécie de fla-flu político, provocou nas torcidas organizadas dos dois times um clima de ódio que transformou adversários políticos em inimigos. E pior,
amigos em desafetos. Uma marcha de intolerância que dá a impressão de que o país anda raciocinando com o fígado. Agora é preciso que a gente peça que o Espírito do Senhor trabalhe, trate da fonte, da alma, do coração, das intenções, dos sentimentos, das sensações, dos desejos, de modo que essa arma mortal não seja usada, em nome de Jesus. Seja usada assim, a língua, as palavras, para abençoar, e não para amaldiçoar, não para criar entre nós desafetos. Fico pensando, meus irmãos, me deixem aqui abrir o coração com vocês, que a propósito desse assunto, que vai ser objeto da nossa oração aqui um pouquinho mais, que eventualmente é tratado com nível baixo de equilíbrio emocional, lógico e espiritual. A gente precisa dosar esse envolvimento, porque às vezes me parece, me deixem abrir o coração com vocês, torno a dizer, que se uma parte dessa energia que a gente consome, esse é um assunto crítico na nossa nação, nossa vida de cristãos, de que a gente não pode se olvidar, absolutamente. A gente tem que participar, tem que se envolver, por isso a gente vai orar daqui a pouco. Tem que falar, tem que discutir, tem que refletir, tem que ler, tem que pensar, sem dúvida. Mas acho que existe uma linha limítrofe entre um envolvimento cristão sadio e um envolvimento que parece que vai denunciar o nosso baixo envolvimento com Jesus e com o Evangelho de Jesus. É simples a gente avaliar se esse seria o nosso caso. Será que eu demonstro o mesmo ardor, o mesmo comprometimento com as causas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como cidadão do seu reino? O mesmo ardor, a mesma febre, a mesma paixão que eventualmente tem sido revelada nesse outro campo de defesa de posições, de interesses e de situações que tem a ver com uma matéria tão crítica quanto essa, destinos políticos da nossa nação. Será que, se o nosso coração se aquecesse tanto quanto se tem aquecido por esses temas, eu não estou dizendo que não sejam temas relevantes, torno a dizer, será que a nossa vida espiritual não seria bem diferente? E a vida da nossa igreja também não seria bem diferente? Estou reduzindo aqui a discussão à paixão, ao ardor, ao que toca o âmago do meu coração, dos meus sentimentos, da minha própria alma. Desse texto e do ensino de Jesus, especialmente quando ele orienta o que o seu discípulo deve fazer quando o estrago já estiver sido feito, por conta de uma palavra imprudente, de um insulto, e da ira que tenha brotado eventualmente no coração do seu discípulo, sai mais uma lição: culto a Deus, nos termos do que estamos a fazer nessa hora, só faz sentido se as minhas relações com as pessoas forem culticas, se elas tiverem o tom do mesmo culto que nós estamos a celebrar nessa hora. Jesus diz assim: interrompa o culto. Interrompa o culto para se reconciliar com o seu irmão, se você tiver sido o ofensor
causando dano, prejuízo, morte na vida dele. É Jesus dizendo o seguinte: a forma como tratamos as pessoas, o irmão, o próximo, na vida em família, na vida no trabalho, diz tudo a respeito da forma como eu me relaciono com o meu Deus. Não existe o menor sentido, diz o mestre, no culto que não seja acompanhado de relações culticas, de adoração a Deus pela via de relações de paz, de reconciliação, de busca de perdão. Não cabe no coração de Deus a manobra astuciosa que Saul procurou usar. Recebeu uma ordem do Senhor, está lá no livro de Samuel, capítulo 15. Não cumpriu a ordem do Senhor e resolveu oferecer culto a Deus. E Samuel diz nesses termos para Saul: acaso Deus se agrada tanto em sacrifícios do que na obediência? Obedecer é melhor do que sacrificar. Culto a Deus só faz sentido se as minhas relações com as pessoas refletirem a minha profissão de fé nos termos do culto que eu lhe celebro agora, que eu celebro ao Senhor nessa hora. E ainda um pouco mais, esse texto declara que eu, ofensor, devo tomar a iniciativa rápida, urgente. Vocês viram aqui, não complete o culto, interrompa o culto, não deixe o percurso na direção dos tribunais chegar ao seu fim. Rapidamente se reconcilie com seu irmão, com o seu próximo, nos termos da sua possibilidade, antes que você seja condenado e seja colocado na prisão. Aqui, meus irmãos e irmãs, o texto não sugere nenhum tipo de paranoia, de reconciliação, de busca de problema uns com os outros. Não é para criar neurose em ninguém. No tempo aqui da nossa juventude, da nossa mocidade, lá pelas tantas, havia uma prática de uns procurarem os outros para resolverem questões e em muitas situações eram questões completamente inexistentes. Coisa do tipo seguinte: alguém que no seu coração sentiu alguma coisa contra o outro não está nem sabendo, não sabe de nada, tem relação muito boa, e aí esse tal que sentiu essas coisas que deveriam ser tratadas no ambiente mais privativo do próprio coração com Deus, procura o outro para dizer: ó, fulano, você me perdoa por isso, mas o outro nem sabia. É pecado de quem sentiu, pensou, cogitou. O grampo não foi divulgado. Então, trata do seu problema com Deus só, não procura o outro não, porque senão você, aí sim, torna o caldo dessa relação, que de outra forma poderia ser boa. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo de alguém que ofendeu, que machucou, que matou, que feriu, que estragou, que declarou: você é tolo, que insultou, que se irou, e essa ira vazou na direção do outro. Nesses termos, diz o Senhor: tome rapidamente a iniciativa da reconciliação e da cura. É uma ação imediata e urgente, não espere o culto terminar. Finalmente, muitas das fraquezas que assolam a vida de tantos de nós, fraquezas espirituais, resultam da nossa desobediência aos princípios da palavra de Deus, nos termos das nossas relações uns com os outros. Tem muito crente que vive em prisão. Viram aqui Jesus dizendo: se reconcilie antes que sejas recolhido à prisão. Quando Paulo orientou a celebração adequada, abençoadora, na ceia do Senhor, você se lembra do texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, diz ele assim:
examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Dizendo a respeito de alguns que viviam muito mal uns com os outros, e nesta condição, vivendo mal uns com os outros, ofendendo-se, fazendo mal, não se tratando bem, sem reconciliação e sem perdão, participavam daquele culto. Diz ele: esta é a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Muitas fraquezas e prisões espirituais nas quais a gente se vê metido, tem a ver com essa questão que precisa ser tratada pelo Espírito de Deus na nossa vida e no nosso coração. Meus queridos irmãos e irmãs, tudo que nós vamos ver aqui no Sermão do Monte tem a ver com nos colocarmos mais aos pés do Senhor. É Jesus tratando de uma justiça que me é impossível, a menos que o Espírito de Jesus, que o Espírito do Senhor, trate da sua vida. Em primeiro lugar, pelo caminho do novo nascimento. Em segundo lugar, fazendo de você uma nova criatura. Em segundo lugar, enchendo dia a dia sua vida do Espírito de Deus, de modo que você consiga dizer como Paulo: agora já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo no Filho de Deus. Louvado seja o bendito e glorioso nome do Senhor. É também essa palavra do Senhor, do Sermão do Monte, colocada aqui na palavra do Senhor, nas Escrituras, para que você e eu sejamos muito mais sábios no trato uns com os outros. Significa dizer, muito mais indulgentes com os outros. Leia Tiago, capítulo 3, versículo 17. Dever de casa para vocês, nós falamos desse texto aqui no ano passado. A sabedoria que procede lá do alto é indulgente. Ela é generosa com os outros. Ela não é agressiva, ela não cobra dos outros o que cobra de si. Ler o Sermão do Monte, refletir sobre o Sermão do Monte, expor minha vida a esses termos e a essa palavra, é me tornar cada vez mais indulgente, perdoador, tolerante com os pecados dos outros, porque passo a me conhecer muito mais, sabendo quem eu sou, de que barro eu sou feito. Que o Senhor, por sua misericórdia e graça, nos abençoe ainda mais, a nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Mestre, com Jesus. Amém, meus irmãos e irmãs?